Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Eu penso que as senhoras peticionárias, exatamente, já estou a ver, penso que estarão a ouvir em condições. Vou dar início à audição da petição número 62, pela justiça salarial nas IPSS, equiparação à administração pública, da iniciativa de Carla Sofia Mendes Teixeira e outros, uma petição que tem, neste momento, pela indicação dos nossos serviços, 7.947 assinaturas. Estamos com as duas peticionárias em videoconferência, a doutora Carla Sofia Mendes Teixeira e a doutora Sofia Tripologos, a quem agradeço a vossa presença. Dizer-vos que eu, Helga Correia, e também coordenadora deste grupo de trabalho das audiências e audição de peticionários, sou a relatora desta petição, sou eu que vou acompanhar esta matéria e fazer o relatório desta audiência. Dizer-vos que, como entidade visitante, têm uma intervenção inicial de 10 minutos para poderem apresentar a vossa petição e as vossas pretensões relativamente a esta matéria. Depois, cada senhora e senhor deputado terão 5 minutos para também falarem sobre a matéria, eventualmente questionarem as peticionárias. E depois tem uma resposta conjunta de 10 minutos com uma intervenção final. Dizer-vos, porque não estão cá presencial, dizer que estão aqui representados o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, do Partido Socialista, do PCP, e à minha direita o grupo parlamentar do Chega, que vamos todos ter a intervenção. Sem mais delongas, eu não sei quem é que vai intervir, se será a doutora Carla Teixeira ou a doutora Sofia Tripologos. Pedia que me sinalizassem só para ficarmos aqui com... Seria eu, inicialmente. Doutora Carla, é isso? Sim. Muito bem, então por 5 minutos a doutora Carla Teixeira e depois, se tiver tempo e quiser intervir a doutora Sofia, só sinalizar-me para dar a palavra. Muito obrigada. Tem então a palavra, doutora Carla. Bom dia, obrigado a todos, senhoras e senhores deputados. As instituições particulares de solidariedade social assumem há décadas um papel absolutamente central no Estado Social português. Diariamente, milhares de profissionais asseguram respostas essenciais a crianças, idosos, pessoas com deficiência e famílias em situação de vulnerabilidade, garantindo cuidados que, em muitos casos, substituem diretamente a ação do próprio Estado nas áreas da saúde, educação e ação social. Segundo dados amplamente reconhecidos, as IPSS asseguram a maioria das respostas sociais existentes em Portugal, ao abrigo de milhares de acordos de cooperação celebrados com o Estado. Acordos esses destinados a garantir respostas sociais que abrangem centenas de milhares de cidadãos. Trata-se, portanto, de um setor estruturalmente financiado pelo Orçamento de Estado e absolutamente indispensável à coesão social do país. Apesar disso, os profissionais das IPSS continuam sujeitos a salários significativamente inferiores aos praticados na administração pública para funções equivalentes. Esta realidade constitui uma desigualdade estrutural que desvaloriza o trabalho social e compromete os princípios da justiça e da equidade que devem nortear o Estado Social. Esta situação não é nova. Em 2020, a Assembleia da República aprovou a Resolução nº 31/2020, recomendando ao Governo a criação de um plano plurianual de equiparação das tabelas salariais das IPSS às da administração pública, reconhecendo assim explicitamente o papel social destes profissionais. Contudo, passados vários anos, esta recomendação não teve concretização efetiva. Embora em 2024 tenha sido celebrado um acordo coletivo entre a FNE e a CNIS, que prevê aumentos para cerca de 70 mil trabalhadores, esta medida é parcial e não corresponde à equiparação integral recomendada pela Assembleia. Dou-me como exemplo desta desigualdade. Sou psicóloga, exerço funções numa IPSS desde 2003, sempre com avaliações de desempenho bom ou excelente. Atualmente recebo 1.313 euros brutos mensais, valor que praticamente não mudou ao longo de 20 anos, excetuando as diuturnidades de 22 euros a cada 5 anos, que não se acumulam nem representam de todo progressão real. A minha remuneração está cerca de 400 euros abaixo do patamar 21, considerada quando da entrada de um técnico superior na administração pública.
ou seja, após mais de 2 décadas de serviço, oferece menos do que trabalhadores em níveis remuneratórios baixos da função pública, apesar de exercer funções técnicas especializadas e altamente qualificadas. Se tivesse desempenhado estas funções na administração pública, na carreira de técnico superior, teria iniciado a carreira num patamar superior e ao longo destes anos, com avaliações positivas, estaria hoje num nível mediano equivalente ao 26, cerca de 600 euros brutos mensais. Mais grave ainda, na IPSS onde trabalho, existem profissionais em regime de destacamento da administração pública, que exercem funções no mesmo contexto organizacional, mas que oferem remunerações substancialmente superiores. Esta realidade conduz a situações profundamente injustas, em que trabalhadores de categorias formalmente inferiores, como por exemplo técnicos administrativos destacados, recebem mais do que técnicos superiores licenciados, incluindo psicólogos com décadas de serviço. Esta disparidade não resulta de conflitos entre trabalhadores, mas sim da ausência total de progressão na carreira nas IPSS. Enquanto na administração pública, o tempo de serviço e a avaliação de desempenho permitem uma evolução gradual e previsível, nas IPSS as carreiras encontram-se praticamente estagnadas. O tempo não conta, o mérito não conta, a experiência acumulada não se traduz em valorização salarial. Muitos profissionais permanecem décadas no mesmo nível remuneratório, o que compromete a motivação, a retenção de profissionais qualificados e, em última instância, a qualidade das respostas sociais prestadas. Esta realidade demonstra bem que a desigualdade salarial nas IPSS não é um problema individual, mas um problema estrutural e político que exige uma resposta concreta, coerente e urgente por parte do Estado. Por isso reivindicamos a equiparação salarial direta entre os profissionais das IPSS e os da administração pública para todos aqueles que já exercem funções nestas instituições há 10 ou mais anos, sendo esta equiparação progressiva a todos os trabalhadores. Para além disso, consideramos indispensável a criação de um plano plurianual de convergência salarial entre as IPSS e a administração pública, com metas anuais e financiamento assegurado. A revisão urgente dos acordos de cooperação, de modo a refletirem os reais custos dos recursos humanos necessários para garantir a equiparação. A introdução de um sistema transparente de progressão na carreira idêntico ao da função pública, com base no tempo de serviço e mérito. E, por fim, uma valorização imediata das categorias mais desprotegidas, como auxiliares e operacionais, cujos salários permanecem no limiar do mínimo nacional, apesar de exercerem funções exigentes e de elevado desgaste físico e emocional. O Estado Social português assenta num tripé: público, privado e social ou solidário. Mas esse tripé está desequilibrado, quando quem garante diariamente a coesão social vive com menos salários, menos direitos e menos reconhecimento. Não pedimos privilégios, pedimos justiça e coerência. Trabalho igual deve significar salário e progressão iguais. Se o Estado confia às IPSS a execução de políticas públicas, deve garantir que os seus profissionais não são tratados como trabalhadores de segunda linha. A justiça salarial nas IPSS é uma condição de dignidade, equidade e de respeito pelo valor do trabalho social. Obrigada. Muito obrigada, doutora Carla. Ainda tem 4 minutos. Não sei se a doutora Sofia Tripologos quer intervir ou se prosseguimos para as senhoras e senhores deputados. Podemos prosseguir, obrigada. Muito obrigada. Sendo assim e sendo eu a relatora desta petição, vou, se me permitem a expressão, despir o casaco de coordenadora e vestir o casaco de deputada do Partido Social Democrata para intervir sobre esta matéria e, nessa qualidade, cumprimentar as peticionárias que, num exercício de um direito de cidadania, trazem a este Parlamento um tema de inegável relevo e, neste caso, como referiram, as instituições do setor social, as instituições particulares de solidariedade social, as IPSS, assumem, como disseram, um papel central no apoio às pessoas mais vulneráveis. Desempenham esse papel prosseguindo fins de interesse público e, em muitos casos, substituindo-se ao Estado naquilo que é o apoio a estas pessoas,
Contudo, dizer-vos que a pretensão formulada na vossa petição suscita-nos algumas reservas de natureza jurídica e institucional que obstam o seu acolhimento naturalmente naquilo que são os termos agora propostos na vossa petição. A matéria em preço nesta audição tem que ser analisada tendo em conta a natureza das instituições particulares de solidariedade social, as IPSS, que, como sabem e como todos nós sabemos, constituem pessoas de direito privado dotadas de autonomia organizativa, administrativa e financeira, cujos trabalhadores se encontram vinculados por contratos de trabalho sujeitos ao regime do Código do Trabalho. Portanto, por seu lado, e tendo em consideração que pretendem a equiparação à administração pública, temos de ter em conta que os trabalhadores da administração pública exercem funções ao abrigo de um enquadramento e de um regime jurídico completamente distinto, marcado por princípios constitucionais próprios, por regimes estatutários naturalmente diferentes e específicos e por uma lógica de uma carreira pública que não encontra paralelo naquilo que é o nosso setor social. A inovação do caráter fundamental das funções desempenhadas pelas IPSS, ainda que plenamente reconhecidas, não nos parece ser suficiente para justificar a equiparação dos trabalhadores do setor social aos trabalhadores da administração pública, tal e qual o é, sob pena de estarmos aqui a diluir e a confundir algumas fronteiras estruturais entre o setor público e o setor privado, com impacto direto na coerência do nosso ordenamento jurídico, na sustentabilidade do modelo organizacional administrativo do Estado, tal e qual ele é. Acresce que a referência ao critério temporal, tal e qual colocam, designadamente o exercício de funções por período igual ou superior a 10 anos, não se encontra devidamente fundamentado, porque é 10 anos ou não 15 ou 20, porque é que identificam esse período temporal, podendo, em alguns casos, até configurar um tratamento diferenciado entre trabalhadores em situação materialmente idênticas e que pode naturalmente criar aqui algumas desigualdades relativamente aos trabalhadores. Por outro lado, a pretensão da consagração de uma equiparação desta natureza poderia criar precedentes de difícil contenção, suscetíveis de gerar pretensões análogas noutros setores contratualizados permanentes, não acompanhada de mecanismos equivalentes do controle público do recrutamento, da gestão, da progressão profissional. Sem prejuízo daquilo que foi dito, naturalmente que o grupo parlamentar do PSD e o Governo valoriza os trabalhadores destas IPSS, naturalmente que esta é uma preocupação legítima destes trabalhadores, mas naturalmente o Governo a este nível tem feito um caminho muito grande. No início da vossa intervenção falavam da revisão urgente dos acordos de cooperação. Este Governo dialogou com as entidades do setor social como outros governos não dialogaram, fez uma atualização extraordinária de 3,5% em 4 respostas, tendo essa atualização passado ou neste caso, tendo esta atualização consolidado naquilo que são os apoios às instituições, não deixou de ser uma atualização extraordinária. Houve também o Acordo de Cooperação 2025-2026, que as instituições tiveram uma atualização de 4,9. Há uma consignação também superior neste momento ao nível do IRS, a partir de 1 de janeiro de 2026,
2016, em que de 0,5% as instituições têm o IRS consignado de 1%, tem havido aqui um caminho para a valorização e estas atualizações são naturalmente um reforço para as instituições do setor social e é um estímulo também àquilo que vocês pretendem, à contratação coletiva e à adoção de medidas específicas de apoio à qualificação e à estabilidade da retenção de profissionais num setor que é muito importante para o Estado. E já me alonguei, não estava a olhar para o relógio, o facto de não ter ninguém que me tire a palavra, desde já peço desculpa aos colegas e seguindo as intervenções, passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, à senhora deputada doutora Catarina Salgueiro, por 5 minutos, com a mesma tolerância que eu tive. Muito obrigada. Senhora Coordenadora, senhoras e senhores deputados, senhoras peticionárias, quero começar por saudar as subscritoras desta petição e todos os cidadãos que se mobilizaram por uma causa que é, acima de tudo, uma causa de justiça. As IPSS têm um papel absolutamente decisivo no nosso país. São estas instituições que todos os dias garantem cuidados a crianças, idosos, pessoas com deficiência e famílias em situações de fragilidade, assegurando respostas que o próprio Estado não consegue dar de forma suficiente. Estamos a falar de áreas estruturais como a saúde, a educação e a ação social, como a petição bem identifica. No entanto, existe aqui uma contradição grave. Quem executa funções equivalentes às da administração pública nas IPSS recebe muitas vezes salários significativamente mais baixos, enfrenta carreiras bloqueadas e vive numa permanente instabilidade profissional. Isto não é apenas injusto, é incoerente e socialmente insustentável. O Estado não pode exigir profissionalismo, certificação, responsabilidade e qualidade e, ao mesmo tempo, tolerar salários precários para quem assegura serviços essenciais. Esta lógica empurra profissionais para fora do setor, fragiliza as respostas sociais e penaliza, em última instância, os próprios utentes. A petição é clara ao exigir a equiparação salarial entre os profissionais das IPSS e os da administração pública, pelo menos para aqueles que já exercem funções há mais de 10 anos com a aplicação automática futura dessa regra, garantindo estabilidade e valorização profissional. Esta reivindicação é legítima, mas também exige ser enquadrada com responsabilidade política, transparência financeira e planeamento sério. Não podemos continuar a resolver problemas estruturais com medidas soltas, anúncios mediáticos ou promessas vagas em cada ciclo orçamental. O Chega defende que é necessário enfrentar esta realidade de forma clara. Com o financiamento público às IPSS tem de ser transparente e suficiente. As carreiras sociais, como por exemplo ajudantes de ação direta, auxiliares de serviços gerais, terapeutas da fala, têm de ser valorizadas de forma concreta e não apenas em discursos. O Governo tem de assumir responsabilidades em vez de transferir sistematicamente os encargos para as instituições e para os trabalhadores. Valorizar quem cuida não é um custo político, é um investimento na coesão social, na qualidade dos serviços e na dignidade do trabalho. Permitam-me agora colocar 2 questões. Na vossa perspectiva, quais seriam os critérios objetivos que deveriam ser utilizados para garantir uma equiparação salarial justa, nomeadamente em termos de categorias profissionais, anos de serviço, qualificações e responsabilidades, evitando desigualdades internas entre trabalhadores das próprias IPSS? Segunda questão, consideram que o atual modelo de financiamento do Estado às IPSS permite de forma realista suportar esta equiparação salarial ou entendem que seria inevitável uma revisão profunda dos acordos de cooperação e de financiamento público para que esta medida seja sustentável a médio e longo prazo? Estas respostas são fundamentais para que o Parlamento não se limite a reconhecer a justiça da reivindicação, mas possa construir soluções concretas, equilibradas e execuíveis. Termino reafirmando que o Chega estará atento e exigente para que esta petição não seja apenas mais um exercício formal, mas um verdadeiro ponto de partida para uma mudança estrutural na valorização dos profissionais do setor social. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, Dália Miranda, também por 5 minutos.
Obrigada, Sra. Coordenadora, senhoras e senhores deputados. Cumprimento especial aos peticionários na pessoa da doutora Carla Teixeira e Sofia Tripologos. Nós tínhamos aqui algumas questões que já foram previamente respondidas. No entanto, acho que, não obstante também temos que analisar a questão jurídica e ideológica, também é preciso conhecer algumas situações práticas no terreno que possam impactar algumas das soluções que pretendem. A presente audição tem como objetivo ouvir os trabalhadores das instituições particulares de solidariedade social que desempenham um papel essencial na prestação de serviços sociais fundamentais à população, segundo os quais, apesar da relevância do seu trabalho e das responsabilidades que assumem diariamente, persistem desigualdades salariais significativas face aos trabalhadores da administração pública que exercem funções equivalentes. A reivindicação da equiparação salarial levanta questões de justiça, valorização profissional e retenção de recursos humanos, mas também de sustentabilidade financeira das instituições. É por isso fundamental compreender a realidade vivida no terreno e identificar soluções que permitam avançar de forma responsável, mas equilibrada. Por isso mesmo vamos colocar aqui algumas questões para as quais gostávamos de ter uma resposta. Existem exemplos concretos de profissionais que tenham abandonado as IPSS devido a estas diferenças salariais? De que forma estas desigualdades salariais impactam a motivação, a estabilidade das equipas e a qualidade dos serviços prestados às populações? Que mecanismos consideram mais eficazes para promover a equiparação salarial com a administração pública, garantindo simultaneamente a sustentabilidade financeira das IPSS e a continuidade das respostas sociais? Como equacionam a participação e articulação entre as instituições, o Governo e os sindicatos para tornar possível esta equiparação salarial de forma justa, faseada e financeiramente sustentável? O compromisso do Partido Socialista passa por procurar soluções justas, sustentáveis e equilibradas que valorizem estes profissionais que são essenciais, mas sem colocar em risco a estabilidade das instituições nem os serviços vitais que prestam às comunidades. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para concluir a ronda das senhoras e senhores deputados, dou agora a palavra ao Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado Alfredo Maia, também por 5 minutos. Muito obrigado, Sra. Deputada Relatora, senhores deputados, as nossas convidadas, peticionárias desta petição. Eu gostaria de salientar a importância de dinâmicas como esta para se alcançar, digamos, o que é o desidrato fundamental, que é a valorização dos direitos dos trabalhadores, incluindo a justiça salarial, a uma carreira justa, salários justos e a condições de trabalho apropriadas. E, por isso, costumamos valorizar justamente a dimensão da negociação coletiva, no caso entre os sindicatos representativos do setor e as associações representativas das instituições particulares de solidariedade social e, portanto, fazer votos para que essa dinâmica evolua positivamente, desde logo no sentido de respeitar e fazer respeitar os direitos dos trabalhadores. Enfim, já foram colocadas estas questões de uma forma ou de outra, mas eu gostaria de insistir, desde logo, em concreto, como é que consideram que deve ser feita aquilo a que chamam equiparação, mas eu julgo que querem referir-se a uma carreira, ou a carreiras, melhor dizendo, e a salários adequados à função, onde quer que ela se exerça, seja no setor social, seja também no setor privado, porque também há, seja, em pelo menos muitas dessas funções que exercem, seja na administração pública. Portanto, como é que em concreto propõem que isto se faça? E designadamente em relação a um elemento muito específico da vossa petição, a de que este estatuto, digamos assim, de equiparação seja reconhecido a quem tem pelo menos 10 anos de atividade numa IPSS, pergunto se não admitem que esta exigência pode introduzir um fator de discriminação entre trabalhadores que certamente não estava no vosso espírito. Era isto que eu queria perguntar. Eu peço-vos imensa desculpa, eu não vou poder continuar
a permanecer nesta reunião, porque tenho uma audição noutra comissão de imediato, e aliás é o nosso requerimento, mas prometo ver a gravação, ouvir a gravação do que aqui for dito e respondido. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Alfredo Maia. Naturalmente dizer, não disse no início, mas estas sessões são gravadas, estão sempre disponíveis na página do Parlamento, e qualquer uma senhora e senhor deputado ou quem quiser acompanhar pode voltar a ouvir esta audição. Sem mais demoras, dou a palavra à doutora Carla Teixeira para responder, e se quiserem partilhar é só dar sinal que passarei de imediato a palavra à doutora Sofia Tripologos para poder dar continuidade à resposta. Têm 10 minutos para responder e para fazerem uma intervenção final. Muito obrigada. Se calhar eu começo por responder à questão que foi colocada mais transversalmente, a dos 10 anos, o porquê os 10 anos. Portanto, vocês alegam que poderá isto provocar desigualdades, concordamos, mas as injustiças e as desigualdades já existem, e estes 10 anos são só uma forma de que a equiparação seja mais facilitada e não seja imediata para todos, que seria o justo, ok? Portanto, os 10 anos foram pensados porque, por exemplo, e vou-vos dar um exemplo mais concreto, novamente, um psicólogo entra numa IPSS como psicólogo e depois passa para psicólogo terceira, segunda, primeiro e principal, ok? Isto de 3 em 3 anos. E depois estagna. Se formos ver, o topo da carreira, que é inferior ao do início da carreira pública, é ao fim de 9, 10 anos, daí os 10 anos, ok? Ao mesmo tempo, isto permite uma equiparação faseada e não de todos os trabalhadores. Foi um título, portanto, foi uma data, os anos são meramente indicativos. Quisemos colocar de forma faseada e os 10 anos foi pensado neste sentido. Não sei se queres... Posso acrescentar, sim. É Portanto, isso. a ideia aqui em relação a estes 7 anos, e antes de mais cumprimentar também todos os seus deputados aqui presentes e agradecer, esta questão dos 10 anos, a ideia não é, e eu sou um caso de alguém que trabalha no IPSS há menos de 10 anos, portanto, a ideia não é que seja apenas e só para quem chega aos 10 anos, portanto, não é atingir este patamar, era apenas e só facilitar aqui a equiparação, porque sabemos que em termos de custo, e isto também foi abordado pelos seus deputados transversalmente, em termos de custos isto é mais difícil, portanto seria aqui uma questão transitória para facilitar a equiparação e não de forma alguma aqui uma ideia discriminatória. Não sei se a Carla me permite aqui também pegar já noutro assunto e se calhar também responder a uma das questões colocadas pela senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrático, relativamente ao tipo de contrato que existe connosco, portanto, que é um contrato de cariz privado para todos os efeitos com a IPSS. De acordo, é verdade, este contrato efetivamente é privado com a IPSS, contudo, as IPSS regem-se por acordos de cooperação que são realizados com o Estado e, portanto, as IPSS subsistem essencialmente destes acordos, uma vez que prestamos serviço sem fins lucrativos, portanto, a ideia é que quando este serviço é prestado, e isto também foi dito por alguns dos seus deputados, este serviço é prestado à comunidade e para o bem-estar de um grupo transversal de pessoas e de grupos, o objetivo não é termos fins lucrativos, portanto, se não houver uma revisão destes acordos de cooperação, e isto também responde aqui à pergunta de como é que seria possível esta sustentabilidade, esta sustentabilidade só é possível com esta revisão dos acordos. Compreendo que a função pública tem uma legislação própria no que consta o seu trabalho. Contudo, neste momento, e como a Carla referiu inicialmente, não só realizam exatamente as mesmas tarefas, portanto, eu sou terapeuta ocupacional, há colegas a realizar exatamente o mesmo serviço pelo mesmo número de horas, como em algumas instituições, como é o caso de onde nós trabalhamos, existem colegas com destacamento do serviço público a realizar as mesmas funções no mesmo local, com os mesmos materiais, e portanto há aqui uma disparidade muito grande entre trabalhadores que não me parece lógico.
Contudo, claro que isto só será possível através da revisão do que são os acordos de cooperação, porque só assim as IPSS conseguem subsistir, porque não, é impossível, ao cuidar de pessoas com incapacidade, ao cuidar de idosos, de crianças, haver um lucro, portanto, não há um lucro associado a este tipo de serviço. Isto é um serviço que é prestado à comunidade e que deveria ser aqui um ponto central do que é o nosso Estado. E que também creio, e creio que também a senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrático referiu isto, o Partido Social Democrático realmente, nesta última, nos tempos, tem vindo a abordar estas questões do setor social e de como muitas vezes nos vamos aqui apoiar o setor da saúde, por exemplo, que está aqui desfalcado em algumas situações. Mas esta ajuda que é feita pelo setor social e privado tem também que ter aqui alguma resposta do setor contrário, não é? Portanto, nós sim estamos a prestar este apoio e sabemos disso, mas este apoio tem também que ter algum retorno no que é o nosso vencimento, porque neste momento é muito abaixo do que é o vencimento dos restantes colegas. Carla, não sei se tens aqui algo a acrescentar. Neste momento gastaram 5 minutos, ainda têm mais 5 minutos. Doutora Carla, se quiser concluir. Obrigada. Sim, obrigada. Portanto, eu queria também relembrar que a própria Assembleia da República fez já uma recomendação, consciente e ponderada, há cerca de 6 anos atrás, de que esta equiparação fosse feita obviamente de uma forma faseada, que é o que também pedimos e temos noção de que será comportável para a sustentabilidade das instituições, mas ela fê-lo. A questão é que, passados vários anos, essa orientação política continua por concretizar e o que nós pedimos é que passe de uma recomendação para uma questão mais de decisória e de financiamento para que possamos realmente equilibrar aqui as várias balanças do Estado, não é? Por outro lado, também nos perguntaram se esta questão das diferenças salariais impactava a retenção de talento e de colegas, não é? A fazerem o trabalho nas IPSS, sem sombra de dúvida. Atualmente a rotatividade de recursos humanos é enorme e acho que podem perguntar a todas as IPSS se isso acontece. Ok, a rotatividade é enorme porque as pessoas efetivamente procuram condições de vida diferentes, não é? Com o aumento da inflação e afins e com a não progressão na carreira, a maioria dos colegas, e eu trabalho na mesma instituição há 20 anos, portanto tenho aqui uma grande representação, a maioria dos colegas acabam por sair e procurar outras oportunidades e isto impacta o trabalho efetuado com as pessoas em situação de vulnerabilidade social, seja ela qual for. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, Sofia. Sim, se calhar aqui neste ponto, que era um ponto que eu acho que é uma pergunta aqui a senhora deputada do Partido Socialista colocou, e muito, muito relevante, que é, sim, isto tem feito com que, e isto é uma coisa de fácil acesso, portanto basta aqui questionar diretamente os trabalhadores das IPSS que existem pelo país. Neste momento não só perdemos para outro tipo de setor, seja o privado, seja o setor público, não só perdemos colegas para este setor, como há colegas a abdicar de exercer a profissão para a qual se formaram, para ir para outras funções. Nós temos um exemplo concreto que se calhar poderá ajudar aqui também, que é, mesmo em termos de recrutamento, se neste momento uma das equipas ficasse sem um elemento, seja por que motivo for, o número de pessoas a candidatar é baixíssimo, porque a oferta salarial que existe é muito, muito baixa. E, portanto, o que acontece aqui é setores que acompanham crianças, idosos, pessoas com incapacidade, pessoas em situações de sem-abrigo, por exemplo, vão ficar sem técnicos auxiliares, sem pessoas para lhes prestarem este cuidado e, portanto, isto é uma coisa que acreditamos que com o passar do tempo, a manter-se, vai realmente ser aqui um problema também do Estado, porque não vai haver quem executa estas funções. Concluíram a vossa intervenção? Sim. Então, da parte da nossa comissão,
agradecer os vossos contributos, dizer, enquanto relatora, que vou proceder à elaboração do relatório desta petição. Como dizia no início, tendo mais de 7.500 assinaturas, esta é uma petição que vai ser discutida e debatida em plenário da Assembleia da República. Poderá naturalmente ser discutida isoladamente ou qualquer um dos grupos parlamentares apresentar iniciativas que serão arrastadas a esta petição e também igualmente discutidas. Dizer-vos que depois os serviços da Assembleia vão comunicar a data desse agendamento e, se quiserem acompanhar ou à distância ou eventualmente aqui no plenário da Assembleia, poderão fazer. E mais uma vez agradecer a vossa presença e os vossos contributos e damos assim como concluída esta audição. Muito obrigada. Bom dia. Obrigada.